Nós estamos caminhando numa série que tem título Traidores, os Traidores, por ocasião deste mês que nós celebramos a paixão de Cristo. É oportuno que nós falemos de um momento deste da paixão, que é quando Jesus se encontra com os seus traidores, Judas e alguns outros. Até semana passada nós falamos de Judas e como Judas traiu a Cristo, apesar de ter as oportunidades, apesar de andar perto de Cristo, e por isso mesmo traiu. Um distante não poderia traí-lo. Apesar de ter experimentado coisas, de ter posição especial, privilegiada, Judas ainda assim foi capaz de trair a Cristo, e nós temos aprendido aqui que há em nós o potencial da traição, ainda que de fato não sejamos, mas há o potencial, e a respeito disso nós temos que cuidar. Judas foi um traidor que se perdeu. Ele não houve para ele restauração, não houve para ele ocasião de arrependimento, e como nós sabemos, e podemos dizer com certeza, Judas foi para o inferno. Judas foi condenado à morte espiritual, porque o próprio Jesus o chama de filho da perdição. Mas, felizmente para nós, nem todo traidor, nem todo desleal tem o mesmo destino de Judas, ou precisa ter o mesmo destino de Judas. Sim, é possível que alguém que traiu a Cristo, alguém que foi desleal a Ele, é possível que, se esse for o seu caso, e você esteja vivendo em deslealdade ao Redentor, sim, é possível restauração. É possível voltar atrás. É possível reconciliar-se com aquele que outrora você traiu ou tem traído. É possível. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E não apenas hoje, ainda que eu esperasse terminar essa série hoje, não será possível. Para que tenhamos um bom aproveitamento, eu precisaria ainda de mais um domingo. E aí nós retomamos aos nossos estudos em Jeremias. Mas hoje nós vamos começar a falar, hoje, no próximo domingo, com a graça de Deus, sobre a restauração de um traidor. E aí eu preciso apresentar a vocês os outros traidores de Cristo. Jesus Cristo, ele não teve apenas um traidor. Judas foi aquele que deu início ao processo de crucificação. Foi quem entregou Cristo às autoridades. Foi o traidor sem arrependimento. Mas a verdade é que as Escrituras nos contam que todos os outros discípulos também foram desleais a Cristo. Todos os outros, de alguma forma, num certo sentido, traíram também ao Senhor. E aí eu quero que você leia comigo Mateus 26, versos de 31 a 35. Nós, nas últimas semanas, estudamos os versos de 26 a 30, e hoje, a partir de hoje, nós vamos estudar aí o verso 31, dos versos 31 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Uma curiosidade só. O que está escrito no título desse trecho aí? Na parte negrito, o que está escrito aí? Muito bem. Vocês já sabem que essa parte não é inspirada. Ou seja, não foi Deus que mandou os autores da Bíblia escreverem essa parte. Isso é uma coisa que os editores das versões colocam
à maneira que eles interpretam o texto. Então, por exemplo, veja como é perigosa a leitura bíblica mecânica. Você está lendo a Bíblia e chega nesse ponto, e você fala assim: Pedro é avisado. Então você vai ler o texto, e se você não pensar muito, você vai chegar à seguinte conclusão: esse texto diz apenas que Pedro iria negar a Cristo. E aí nós fazemos uma polarização. Existem duas personagens principais nessa história toda de traição. Uma é Judas e a outra é Pedro. Mas não é bem assim. Quando você olha o texto, você vê que Jesus se dirige a quem? A Pedro apenas? Não. Ele começa dirigindo-se a todos. E ele diz justamente isso: todos vocês, nesta noite, se escandalizarão comigo, ou uma tradução melhor seria: vocês me abandonarão nesta noite. Imagine que noite terrível. Coloque-se lá à mesa, e agora ele já não está mais à mesa, já acabou a ceia, ele está fora do cenáculo, ele está indo para o Getsemane. Mas você imagine que noite terrível para Jesus foi aquela. Foi a noite propriamente dita, a noite do abandono. Ele foi abandonado por um amigo, Judas, profetizou isso, avisou a Judas que isso iria acontecer, e igualmente agora ele está avisando aos outros que ainda naquela noite eles também o abandonariam, que ele ficaria sozinho naquela noite. A Bíblia conta justamente isso. É isso que Jesus está dizendo. Começa assim: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, o que nós vemos aqui é justamente Jesus anunciando, como fez com Judas, que eles iriam traí-lo, que eles também iriam abandoná-lo. Vocês lembram que nós começamos aqui, estudando lá o versículo 26, volte aí o verso 26, do capítulo 26 também. Jesus diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu, mais à frente, versículo 20, melhor dizendo, verso 20, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e o 21 diz: e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Você já percebe que há uma tensão a respeito de quem é o traidor lá no começo da conversa. Eles se entristecem, eles conseguem realmente perceber que é possível que eles sejam os traidores. É possível, eles têm o potencial. A pergunta, como eu já falei, traduzida ao pé da letra, ficaria: Senhor, não sou eu, ou sou eu? Eles queriam uma resposta positiva de Jesus, dizendo: não, fique tranquilo, não é você, Pedro, não é você, João, não é você, Mateus. Jesus não dá essa resposta, também não diz que é Judas, mas para Judas ele fala claramente: é você o traidor. E agora, em uma outra oportunidade, ele responde aquela pergunta. A pergunta que causou tristeza no coração daqueles discípulos, agora é respondida com muita clareza: hoje, nesta noite ainda, vocês irão me abandonar. Se você caminhar um pouco no texto, você vai ver que Jesus está certo no que ele afirma. Quando você vai para o versículo 56, aí do capítulo 26, depois de ele ter sido entregue por Judas, os soldados virem prendê-lo e tudo mais, há um início de uma briga. Pedro corta a orelha de Malco, mas o final dessa história, depois que Jesus é preso, é realmente triste. Verso 56, leia comigo. Tudo isso, vamos ler? 26, 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram.
Quem ficou com Jesus? Ninguém. Ninguém ficou com Jesus. Quem foi leal a Jesus? Ninguém. Ninguém foi leal a Jesus. Aquilo que Cristo falou do escandalizar, na verdade vocês vão me abandonar. E foi o que eles fizeram. Se você abrir em João 16, você vai perceber com que tristeza, porque João escreve de uma maneira, digamos, mais emotiva, e você vai entender a tristeza que Jesus tem em seu coração ao declarar isso. João 16, verso 32. Leia comigo. Diz assim: Jesus falou para os discípulos nas suas últimas horas, antes de ser entregue. Vamos ler? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Dá para perceber o lamento de Jesus pela atitude que os discípulos irão tomar. Jesus, no final, iria ficar só, abandonado pelos seus discípulos. E isso era necessário acontecer. Da mesma forma que Judas era o instrumento estabelecido por Deus em seu plano eterno para trair a Cristo, também o abandono dos discípulos estava também no plano eterno de Deus. Tanto é que Jesus recorre a uma profecia do profeta Zacarias que diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todos eles temeram por suas vidas. Todos eles se acovardaram quando chegou a hora de Cristo ser glorificado, como ele mesmo dizia, quando chegou a hora da crucificação. Todos eles temeram por suas vidas. E mais uma vez, nós estamos falando de um grupo de pessoas que caminhou com Cristo 3 anos. Pessoas que Cristo, lá em João, diz que não vou chamar vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos. Era assim que Cristo tratava. Pessoas para quem Cristo abriu a sua intimidade. Ele justamente os chamava de amigos, porque Cristo contou os segredos do reino dos céus para aqueles homens. Vocês lembram que uma vez eles se encontraram com Jesus, depois de Jesus ter contado a parábola do semeador, e eles questionaram: mestre, por que o Senhor fala em parábolas? Por que o Senhor não fala claramente as coisas? E Jesus falou assim: eu falo em parábolas para que este povo não entenda o que eu estou falando, justamente para que eles não creiam no que eu estou falando e para que o juízo venha sobre eles. Mas para vocês, não. Para vocês eu falo claramente e vou explicar a parábola para vocês. Os segredos do reino dos céus estavam sendo abertos, a intimidade de Cristo foi revelada. Cristo investiu tempo neles, ensinando a serem líderes da igreja, ensinando-os a pregarem o evangelho, capacitando-os com poder. Em nome de Jesus, eles fizeram coisas extraordinárias. E este grupo, na hora crucial, abandonou a Cristo. Deixou Cristo para trás. Preferiram salvar as próprias vidas. Jesus, na verdade, estava cercado de pessoas desleais, pessoas infiéis, pessoas nas quais ele não podia, de fato, confiar a sua vida. Eu lembro de uma vez, brincando no acampamento, era uma brincadeira tinha 2 grupos, um tinha que pegar o outro e tal. E tem uma casa de caseiro lá no acampamento da Central, e não tinha como um bando de adolescentes brincando não passar em frente a esta casa, e no fundo da casa, nos arredores da casa. Naquela ocasião, o caseiro estava com a esposa recém-parida, estava com um bebezinho lá de meses ainda, e você imagine o transtorno que não foi para ele ter um monte de adolescentes lá, correndo em volta da sua casa e perturbando a paz. E lá por tantas horas, depois de nós estarmos brincando bastante, a brincadeira bem intensa, ele sai da casa dele, e com toda a razão, exaltado, e começa a esbravejar. Eu não sei por que eu fiquei, mas os meus companheiros abriram.
Inclusive Raquel, que era minha namorada naquela época, ela me deixou só, abandonado, tomando uma bronca homérica, uma bronca terrível. E é terrível a sensação de você estar só, quando você precisaria de companhia. É horrível você estar numa situação em que você precisa de auxílio, você precisa encontrar alguém para se apoiar e simplesmente você está só. E principalmente quando quem lhe abandonou foi a pessoa que você mais confiava. É horrível essa sensação. Mas foi justamente isso que aconteceu com Jesus. Ele foi abandonado pelos seus amigos, amigos que muitas vezes juraram lealdade ao Senhor. Meus queridos, nós aprendemos mais uma vez, porque essa não é uma situação apenas dos discípulos, essa é uma situação que todos nós podemos viver. Nós podemos viver fielmente o Evangelho, ou seguir a Cristo com fidelidade, desde que as nossas expectativas a respeito do seguir a Cristo não sejam frustradas. Por que estou falando isso? Porque justamente quando a vida deles foi comprometida, eles abandonaram o Senhor. As expectativas deles a respeito do Evangelho não se confirmaram. E uma vez que não se confirmaram, eles foram tentados e acabaram abandonando a Cristo. Eu volto, nós lemos no capítulo 10 de Mateus, que Jesus advertiu aos seus discípulos: quem me confirmar, quem me confessar, eu o confesso diante de Deus, mas quem me negar, eu o negarei diante de Deus. Eles foram advertidos a respeito disso. Nós somos tentados a comprometermos apenas o que para nós é interessante no que diz respeito a seguir a Cristo. Nós não paramos para pensar que o Evangelho tem uma dimensão do escândalo. O Evangelho, Cristo, muitas vezes, nos escandalizará. A proposta do Evangelho, melhor, a proposta não, a proposição do Evangelho, para homens e mulheres que vivem do lado de cá do Éden, caídos em seus pecados, são propostas escandalosas, que tendem a fazer um coração incrédulo tropeçar, que nos pedem muito, quando nós queremos dar muito pouco. E é por isso que a grande advertência de Cristo, contrariando o que a maioria dos líderes religiosos faz, é justamente essa: há um alto custo para me seguir. Qual é o preço do Evangelho? Qual é o preço que Cristo pede? Cantamos aqui: vou dar meus dons, vou dar minhas coisas, enfim. É isso que Cristo pede? Não. Com Cristo é radical, ou é tudo, ou é nada. O que está em jogo em seguir a Cristo, o preço a ser pago é a vida. A brincadeira não é simples, a coisa é muito séria. Cristo estabelece um preço para segui-lo, e o preço é a vida. E como tenho falado aqui, ou negamos a nós mesmos, ou negamos a Cristo. Ou abandonamos o eu, com os nossos sonhos, com as nossas prioridades, ou certamente, quando o Evangelho se tornar inconveniente, quando chegarmos no ponto crucial, quando a nossa vida for comprometida, nós abandonamos a Cristo. Ninguém pode estar iludido a esse respeito. Assim como aqueles homens passaram por este momento, nós também passaremos por isso. Nossos filhos passarão por isso. E nós temos que refletir muito bem como nós vamos nos comportar quando a nossa vida for exigida. Há algum tempo atrás aqui falávamos dessa união com Cristo, e que estar unido a Cristo significa estar unido em seus sofrimentos. E vimos naquela ocasião que quem quiser viver uma vida piedosa neste mundo
Quem quiser realmente seguir a Cristo com fidelidade, sofrerá o quê? Perseguição. Não tem como negociar isso. São pessoas, são reinos distintos, que não se conciliam, que não se harmonizam, são trevas e luz, são ímpios e santos. É um reino dominado pelo anticristo, pelo diabo, e o reino de Deus. Não vai haver conciliação. Os que estão aqui são inimigos dos que estão aqui, ainda que não queiram, mas são. E toda guerra compromete a vida. Toda guerra compromete a vida. Eu lembro que eu assisti um filme, e eu não me lembro qual é o nome do filme, mas é um filme sobre a guerra do Vietnã, antigo já. E chega um soldado, um segundo tenente, e o responsável pelo batalhão pergunta assim: você sabe qual é a expectativa de vida de um segundo tenente aqui no Vietnã? Aí ele falou: eu não sei, talvez 2 meses, 3 meses. O seu comandante falou: 3 minutos. 3 minutos é a expectativa de vida de um segundo tenente aqui no Vietnã. Eu não fui conferir o dado para ver se era verdadeiro, mas a questão é essa. Quem estava indo para aquela guerra sabia muito bem que o que estava em jogo não era um braço, uma perna, o casamento que ficou para trás. O que estava em jogo realmente era a vida. Era a vida. E é justamente que o Evangelho requer de cada um de nós, a vida. Mas nós temos a tentação de comprometermos menos do que aquilo que o Evangelho pede. Ainda que tenhamos a capacidade de caminharmos até certo ponto com fidelidade, quando o Evangelho não nos parece mais conveniente, nós começamos a abandoná-lo. Nós vivemos um fenômeno que é histórico, vai acontecendo nas igrejas com o decorrer do tempo, que se chama secularização. A secularização é um nome bonito, científico, para falar do abandono que os crentes, que os fiéis têm a respeito daqueles a quem eles servem. Cada vez mais somos menos discípulos, cada vez mais vivemos menos para Cristo e mais para nós mesmos. A máxima paulina não se repete em nossas vidas. É difícil encontrar alguém que pelo testemunho mostre que realmente quem vive ali não é mais ele, mas é Cristo. Ele abdicou da sua vida, ele abdicou da sua existência para viver a vida de Cristo, para fazer os projetos do reino, para comprometer, se necessário, a vida mesmo, morrer por Deus. Quantos jovens hoje se dispõem a pregar o Evangelho para o amigo da escola, que dirá ser missionário onde pode arriscar a sua vida? Não é mais conveniente. Uma mensagem radical, uma vida radical, um testemunho contundente na vizinhança, na escola, no trabalho, no casamento, já não é mais aceitável. E nós começamos a abandonar valores, abandonar princípios do reino. Nós começamos a negociar aquilo que é inegociável para quem quer ser um cristão. Nós nos tornamos cada vez mais light, mais parecidos com este mundo. E ainda demos a desculpa de dizer que fazemos isso para conquistar o mundo. Mas como conquistar o mundo sendo iguais a ele? E a pergunta é: quem conquistou quem? Porque tem uma coisa, meus irmãos, quando nós abandonamos a Cristo, nós não ficamos sem sentido na vida. Porque só há 2 reinos, só há 2 senhores a quem podemos servir e honrar. Se não é Cristo, é o diabo, é o mundo, somos nós mesmos. Não há como negociar isso. E a verdade é, meus irmãos, que se você e eu quisermos seguir a Cristo, nós temos que entender
e nos prepararmos para isso. Isso compromete totalmente a nossa vida. Totalmente. Não falo apenas de você morrer por Cristo. Pedro falou isso, nós vamos ver daqui a pouco. Mas é interessante, veja só. Pedro falou que poderia morrer por Cristo. E ele não conseguiu passar uma noite em oração com Cristo lá no Getsêmani. Veja que o nosso abandono de Cristo não se dá muitas vezes em grandes coisas. Porque muitas vezes, até por conhecer a nossa qualidade, Jesus não nos compromete em grandes coisas. Mas nós começamos a abandonar a Cristo em pequeninas coisas. Havia 3 discípulos que eram mais chegados de Jesus. Do grupo dos 12, 3 eram mais próximos dele. Pedro, Tiago e João. Aqueles do barquinho, da musiquinha. Pedro, Tiago e João. Eram os discípulos mais chegados de Jesus. Com estes, ele foi ao Getsêmani. E pediu que eles ficassem atentos, orando com eles. E 3 vezes Jesus voltou e os encontrou dormindo. E Jesus lamenta, mas nem por 1 hora vocês puderam vigiar comigo. E ali já começa o abandono, o sono, o descanso, a conveniência. Era mais importante do que estar com aquele que era o seu mestre e amigo num momento tão terrível como foi o Getsêmani. Eu pergunto, o que você faria se um amigo seu estivesse passando por uma dor terrível e lhe convidasse para lhe fazer companhia? Certamente você não dormiria ao seu lado. Eles fizeram isso. Imagine dar a vida por Jesus. Os seus sonhos não podem estar em primeiro lugar. Os seus projetos de vida não podem estar em primeiro lugar. Seus filhos não podem estar em primeiro lugar. Os bens que você quer ter não podem estar em primeiro lugar. O seu emprego não pode estar em primeiro lugar. A sua vida profissional, as conquistas acadêmicas não podem estar em primeiro lugar. Se necessário para servir a Cristo, você tem que abandonar essas coisas, abandone. Fique mais pobre, fique mais burro, fique mais atrasado, tenha menos coisas, baixe o padrão de vida, tenha menos amigos, o que for necessário, morra se você tiver que seguir a Cristo, porque é isso que Cristo pede de cada um de nós. E quem não tem essa disposição, não é digno de seguir ao Senhor. É o que Ele mesmo nos diz. E aí, meus queridos, uma aplicação primeira, para nós pensarmos, por que será que com muita facilidade nós somos tentados a abandonar a Cristo, quando pressionados por este mundo, quando pressionados a vivermos um evangelho que não é o evangelho que nós queríamos viver, um evangelho que compromete totalmente a vida? Nós precisamos, em primeiro lugar, seguir a receita do mestre. O mestre falou para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entrem em tentação. E ele falou isso poucas horas antes de testemunhar os seus discípulos fugindo. Ele falou para eles: vigiem, orem para não entrar em tentação. E aqui, a ênfase que eu tenho trabalhado com vocês, a vida devocional, a busca de Deus, no particular, na família, buscar a Deus com sede, e se não há sede, pedir a Deus que dê sede. Porque, meus irmãos, é andando na luz que somos purificados do pecado. É buscando a Deus que aprendemos a amá-lo. É em comunhão com Deus que aprendemos do seu caráter. É aquele que está com Deus que pode contemplar a sua glória. E contemplar a glória de Deus muda as nossas vidas. Porque não temos perspectivas celestiais. Porque a nossa mente não está concentrada no céu,
mas está tão concentrada aqui, neste mundo, porque nos admitimos para nós mesmos uma existência miserável, que só pensa no que é terreno. Aplicamos tudo aqui, investimos tudo aqui, ensinamos aos nossos filhos e os incentivamos a aplicar tudo neste mundo. Falta uma perspectiva celestial, a mais do que esta vida. Falta nos ver que há um Deus que tem um reino preparado. Falta nos ver que isso aqui é passageiro, é preparação para o que virá. E se nós tivermos essa perspectiva de vida, as lutas, as provas, as exigências do Evangelho não serão suficientes para nos fazer voltar atrás, mas nós prosseguiremos para o alvo. Porque era assim que Paulo fazia, ele olhava para a coroa, olhava para o alvo, ele ia adiante, porque a vida dele era muito mais do que este mundo, ele estava olhando para o lar celestial. Por que Jesus foi à cruz? Para nos salvar, sim. Ele foi lá porque ele queria realmente resgatar o seu povo, mas há uma outra coisa envolvida na cruz. Cristo vai à cruz para glorificar a Deus. Cristo vai à cruz para ser glorificado. Ele sabia que era necessário cumprir todas as exigências do Evangelho, comprometer a sua própria vida, para que ao final ele pudesse contemplar a glória, sentar-se ao lado de Deus e ter seus inimigos debaixo dos seus pés. E não apenas isso, preparar um lugar para todos aqueles que creem nele. O Evangelho vai pedir de você muito mais do que você está disposto a dar. O Evangelho, seguir a Cristo, vai exigir de você muito mais do que você planejou dar. Não tenha dúvidas disso. Portanto, abra o seu coração e clame ao Senhor, que lhe dê uma disposição de servi-lo com integridade e a qualquer custo. Essa é uma mensagem que se pregava corriqueiramente em tempos antigos. E hoje as mensagens que nós ouvimos falam apenas dessa existência, modificam o Evangelho para torná-lo mais fácil, mas a Bíblia não nos ilude, Cristo não nos ilude. O Evangelho não é fácil para pecadores. É por isso que a proposição do Evangelho é transformação. Arrependei-vos e crede. E aí, pensando nisto, caminhando um pouco mais no texto, nós vamos pegar o ícone desta negação, deste abandono, aquele que era o líder dos discípulos e que se tornou o principal deles quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, Pedro. Não vamos falar tudo sobre Pedro hoje, vamos deixar um pouco para a semana que vem, mas aqui nós começamos a propriamente falar deste que é o símbolo de um traidor que foi restaurado, Pedro. E na conversa de Pedro com Jesus, nós podemos ver duas coisas. Jesus afirma a Pedro, eu vou ler na nova versão internacional, uma frase para que nós entendamos com maior clareza o que foi dito. No versículo 33, Jesus afirma, Pedro fala, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Esse é Pedro. Senhor, todos podem abandoná-lo, eu não. Eu não vou fazer isso. Bem interessante essa afirmação de Pedro. Porque, primeiro, Pedro é um bom judeu. Pedro é um homem, apesar de iletrado, mas é um homem conhecedor. Era um homem conhecedor das tradições judaicas, das profecias e tudo mais. Jesus fala, todos vocês me abandonarão, porque está escrito, e cita o profeta. Aí Pedro vem e fala, não, eu não vou abandoná-lo. Todo mundo pode abandoná-lo, mas eu não. Aí lá no verso 35, ele ainda completa, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo
te negarei ou de nenhum modo te abandonarei. O que vocês acham de Pedro? Certamente vocês já ouviram vários sermões sobre Pedro e você já tem um preconceito sobre ele, né? Um cara presunçoso, tirado a machão, a firme e tudo mais, né? Há alguns até que justificam a sua má educação dizendo que são igual a Pedro. Não tem nada a ver. Pedro é um crente, como todos nós somos. E ele tem duas coisas que é muito própria de todos nós. A Bíblia fala mais de Pedro porque Pedro é o líder dos discípulos. Não é porque ele era diferente dos outros, porque ele tinha uma condição psicológica especial, nada disso. Pedro era um crente, um discípulo como eram os outros e como somos nós. E essas frases de Pedro, esses ditos de Pedro, servem para nos mostrar duas coisas. E a primeira delas é que Pedro desconhecia a sua natureza infiel e egoísta. Assim como nós também desconhecemos isso. Ou melhor, nós não queremos admitir que ela existe. Estava aqui no Encontro de Paz, há alguns sábados aí, vendo uma pregação de um autor que escreve, dentre outras coisas, sobre educação de filhos, chamado Ted Tripp. E ele falando assim, como nós, muitas vezes, pegamos pesado com os nossos filhos no que diz respeito ao egoísmo. Nós sabemos que crianças são egoístas, né? Quanto menores, mais egoístas são. Isso é natural delas e é natural dos pais corrigi-los também nisto. Mas ele falava assim, você pega seu filho, depois que ele brincou lá, que ele tomou o brinquedo de alguém, e você olha para ele e fala assim, estou envergonhado com você. Como é que você é egoísta desse jeito? Como é que você, já com 5 anos, rouba o brinquedo do seu irmãozinho? Eu fico espantado com o seu egoísmo. E aí a criança se sente a pior das criaturas. Mas aí ele falando, ele está lá com a esposa dele, e eles têm o costume de ler na cama, e de repente ele fala assim para a esposa, vamos tomar um sorvete? E ela, vamos tomar um sorvete. Ele, pode deixar que eu vou buscar. E aí ele desce as escadas e serve 2 potes de sorvete, ou duas taças de sorvete, obrigado. Numa ele coloca mais, certamente a dele. E ele diz que inclusive marca, para não se confundir, porque ao chegar lá em cima, ele ia se entregar, se é cheia, não tinha mais como voltar atrás, né? Então ele inclusive marcou. E ele diz que pega as 2 taças, e enquanto sobe a escada ele vai falando, quantos maridos fariam isso que eu estou fazendo? Descer, eu que fui buscar o sorvete. Como eu sou um bom marido, quantos maridos têm essa capacidade? Quantos fariam isso por suas esposas? E ele se achando o máximo, pelo altruísmo dele, de descer os degraus na noite, pegar o sorvete, e ao mesmo tempo armar um plano maquiavélico para dar a taça com menos sorvete para sua esposa. E depois ele chega para o filho e fala, eu fico espantado com o seu egoísmo. É porque nós não temos uma dimensão correta de o quanto nós somos egoístas. Nós disfarçamos isso muito bem, nós perfumamos isso muito bem, nós até não queremos admitir, mas nós somos egoístas. Desde o pecado, nós nos tornamos egoístas. Por que há leis no mundo? Por que há leis no mundo? Bem, se o Evangelho diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós fizéssemos isso, o interesse do outro sempre estaria em primeiro lugar. Nós estaríamos sempre preocupados com o que é direito do outro, com o que faria bem para o outro. Não precisaria lei regulando qual é o meu espaço, regulando até que horas eu posso ouvir música, regulando onde é que eu jogo lixo, regulando que eu não posso matar alguém. Não precisaria disso. O amor seria a lei. E o cumprimento da lei, diz Paulo, é o amor. Agora, como nós nos tornamos egoístas, egocêntricos, como nós construímos no nosso coração um ídolo chamado eu,
as coisas ficam mais difíceis, os relacionamentos ficam mais difíceis, e principalmente se esse relacionamento for com alguém que quer justamente tomar o lugar que eu criei para mim mesmo, Deus. E com muita facilidade nós o negaríamos, assim como Pedro negou, por conta do que vai em nosso coração. E é necessário, meus irmãos, nós, ainda que não possamos sondar os nossos corações, crermos no que a Bíblia diz a respeito dele. Nós já lemos a respeito disso. O coração é enganoso, o coração é corrupto, o coração tem uma doença grave que o mata, que o faz ser desesperado pela corrupção, chama pecado. Eu não posso confiar nas minhas resoluções. Pedro foi resoluto, se necessário for, eu vou morrer pelo Senhor, vou morrer com o Senhor. A resolução dele era sincera, era isso mesmo que ele queria, mas uma resolução só não basta, quando o coração não ajuda. E são justamente as circunstâncias que revelam o nosso coração. Quando Pedro teve uma circunstância em que ele se sentiu acuado, em que ele precisou defender a sua vida, ele não teve outra opção, ele não pensou de outra forma, ele abandonou o Cristo e se salvou. Quando Pedro falou essas coisas, ele tinha perdido a visão correta do seu coração, de quanto ele era infiel e quanto era egoísta. Mas também há um lado positivo nisso aqui. Pedro revela o desejo de ser fiel. E são duas coisas que existem em nós. Existe em nós tanto a ilusão de que podemos ser fiéis, e aí nós precisamos cuidar disso em oração, em busca de Deus, em vigília, em jejum, em vida consagrada, mas há também em nós o desejo sincero de buscar ao Senhor. Ou não há? Estamos aqui por causa disso. Lemos a Bíblia por causa disso. Tentamos aprender mais por causa disso. Há sim esse desejo fiel de servir ao Senhor. Pedro não estava sendo mentiroso. Pedro apenas não queria admitir que ele poderia ser um traidor. E isso é inadmissível realmente, que pessoas como nós, como Pedro, como os outros discípulos, sejam traidores. Nós não deveríamos admitir isso. O pecado deveria ser inadmissível para nós. Acordar de manhã e pensar, eu vou pecar hoje, é impossível que eu não peque, deveria me deixar extremamente triste. E aqui há uma primeira diferença entre Pedro e Judas. Quando Judas foi avisado de que ele era o traidor, Judas não falou nada. Ele simplesmente seguiu o plano. Pouco importou para ele o fato de ver o mestre olhando nos seus olhos e dizendo, você é o traidor. Mas Pedro se debateu com essa informação. Pedro se incomodou com isso. Pedro não quis ser desleal, mas foi. E é isso, meus irmãos, que nós temos que, essas duas coisas temos que guardar conosco. Eu tenho a capacidade, mas eu não posso querer ser. Eu não posso aceitar isso. Tem que ser inadmissível para mim a possibilidade de eu ser um traidor de Cristo, de eu ser desleal ao Mestre. Ele me fez tantas coisas. Ele foi à cruz por mim. Ele deixou sua glória. Quando os nossos primeiros pais pecaram e trouxeram a morte para o mundo, ele se voluntariou a morrer em meu lugar, esmagar a cabeça da serpente, ainda que tivesse que ser ferido no calcanhar para isso. Aquela noite, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos e falou o seguinte, Deus está comigo. Mas na cruz, Cristo falou o seguinte, Deus meu, por que me abandonaste? No final, na pior hora, o Pai também o deixou. Ele o deixou para não nos deixar.
para que toda a ira caísse sobre Cristo. Cristo sofreu o inferno na cruz. Dores que, pela graça de Deus, eu e você não iremos sentir. O abandono do Pai, a oração de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Com a graça de Deus, se somos salvos, nunca será dita por nossos lábios. Mas Jesus fez tudo isso, por mim e por você. Deve ser inadmissível para mim viver em pecado. Deve ser inadmissível para mim a ideia de ser desleal. Deve ser inadmissível para mim. Eu devo me debater com essa possibilidade de ser infiel ao meu Deus. Que o Senhor então nos dê a sua graça. Que o Senhor nos dê a sua bondade e misericórdia, para que sejamos fiéis até o fim. Na semana que vem, nós vamos ver como Pedro foi restaurado. Porque Pedro negou a Cristo. É o que veremos. Mas ele também foi restaurado por Cristo. Eu quero que você curve sua cabeça. No momento de nós fazermos a contrição dos nossos corações. Você ouviu a palavra de Deus que adverte com solenidade a respeito dos perigos de não pensarmos no Evangelho da maneira correta e de como somos tentados a abandonar o Senhor quando isso nos parece conveniente. Não podemos ser fiéis sozinhos. Precisamos ter os olhos em Cristo, confiar nele somente. Estamos seguros porque estamos em suas mãos e não porque temos resoluções fiéis e firmes. Resoluções não mudam nada. A vontade de Deus sim. Então clame ao Senhor para que Ele lhe dê um coração fiel. Ore silenciosamente por alguns instantes.